Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz e esse é meu podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que conta com o apoio da Clínica Move. Estamos novamente com a doutora Aliciane Guedes, reumatologista do HC e da Clínica Move. Muito obrigada por ter continuado com a gente aqui. Obrigada, Paty, é um prazer. E aí a gente vai continuar um pouquinho a falar sobre o intestino, mas esse episódio a gente vai falar sobre doenças inflamatórias intestinais, ela vai nos explicar direitinho quais são, e a gente vai falar também sobre doença celíaca, que é algo bastante específico e que demanda alguns cuidados que ela vai nos explicar. Então, Lice, explica pra gente o que são essas doenças inflamatórias intestinais, por favor. Sim, a gente estava falando, do colo irritável no episódio anterior, que leva a sintomas abdominais, pode levar a diarreia ou obstipação. E nesse contínuo, a gente tem essas outras patologias. Então, a doença celíaca é uma doença que vai levar à alteração estrutural do intestino. Então, o intestino delgado, normalmente. Ele leva à alteração da mucosa, da cripta. E é uma alteração que surge por uma sensibilidade ao glúten. Então, é uma doença relacionada a glúten, tá? Leva a inflamação importante. E os sintomas da doença celíaca, quais são? Podem ser exatamente iguais ao do colo irritável, que a gente viu anteriormente. Então, distensão abdominal, diarreia, alternado com obstipação. Mas a celíaca leva a sintomas mais importantes, que são síndrome de má absorção, né? Então, a gente vai começar a ter uma deficiência vitamínica, ferro, principalmente, que a gente acaba pegando assim meio que precocemente nos exames. E deficiência de vitamina D, vitamina B12. Então, você começa a suspeitar quando você vê que o paciente está evoluindo com achados ali de má absorção de forma mais importante, tá? Pode haver perda de peso, né? Então, quando você tem isso já em criancinha, que pode começar já na idade bem tenra, né? Você tem déficit de crescimento, emagrecimento importante, além de alguns sintomas extraintestinais, que são bem característicos também, tá? E um deles, que fecha até o diagnóstico sem precisar fazer a colonoscopia, é a dermatite herpetiforme. Explica pra gente isso. A dermatite herpetiforme são lesões de pele parecendo herpes, que às vezes aparece aqui na face extensora de cotovelos. Então, são indivíduos que chegam para você, além do sintoma ali de má nutrição, às vezes já com alterações importantes na pele, tá? E a gente faz o diagnóstico da doença celíaca através de duas formas, na verdade. Você pode fazer um estudo de autoanticorpos no sangue desses indivíduos. Eles desenvolvem uma autoimunidade, né, contra ali o intestino, algumas estruturas, e tem anticorpo positivo, anti-indomísio, antitransglutaminase tecidual e antigliadina. Então, são exames que hoje você tem acesso em vários laboratórios. Normalmente, a gente consegue dosar mais facilmente. E já é um screening inicial que você deve fazer, tá? Faz em todo mundo que tem sintoma? Não. Todo mundo que tem sintoma com essa parte mais desabsortiva aí, importante. Ou em familiares de primeiro grau aí, de pacientes que já tenham a celíaca determinada, né? E o segundo ponto é fazer a colonoscopia e endoscopia com biópsias seriadas para fechar o diagnóstico, tá? Porque na biópsia do tecido intestinal, você consegue ver a infiltração por linfócitos, tem inflamação, né, na mucosa, e tem uma hipertrofia da cripta. Então, aquele intestino, ele vira uma parede, ele vira um tecido totalmente diferente, que vai levar o paciente a não conseguir absorver as coisas, tá? Então, isso é basicamente a doença celíaca. E que a gente trata retirando o fator que irrita e que leva a essa inflamação, que é o glúten, né? Tá? Então, é super importante fazer esse diferencial, porque vai limitar, né? Vai impor ao paciente de tratamento que ele retire totalmente o glúten aí
da dieta. E essa retirada do glúten, ela é importante, né? Porque tem muitos, assim, uma coisa é a gente fazer alimentos sem glúten para celíacos e outra é para a modinha do sem glúten, ou né? dos sensíveis. Existe e tal. uma diferença aí realmente importante. É lógico, tem as pessoas que são sensíveis, comeu glúten, aí distende, aquilo que a gente estava falando do colo irritável. Sim. Né? São alimentos que realmente produzem mais gás e podem produzir mais sintomas intestinais. Sim. Mas para o celíaco, isso é em outro nível. Sim. Né? É aquele indivíduo que vai com um aparelhinho para fazer o NIMA, né? Sem fazer propaganda, a gente não ganha nada com isso, mas tem né? O sensor para ver se tem no restaurante, para ver se teve contaminação cruzada, porque isso é muito sério, né? Isso, e em criança, né? O quadro leva um déficit de crescimento e às vezes essas lesões de pele, então são quadros às vezes muito mais graves ou que limitam mais a vida, né, do paciente. Então, a importância da dieta ali é marcante. Sim. E hoje, felizmente, é muito mais fácil a gente fazer uma dieta isenta de glúten do que era 30 anos atrás, quando eu estudava. Quando eu comecei a fazer nutrição, né? Era muito difícil a gente encontrar boas coisas com glúten. Hoje, felizmente, você tem. A indústria faz coisas com glúten, né? E você tem, assim, pequenos produtores, pães fantásticos, padarias inteiras sem glúten. O acesso um pouco mais fácil, né, Paty? Porque a questão do preço também era muito... Ainda, eu diria que ainda mais continua caro, um pouco, mas pelo menos, assim, se tiver mais gente produzindo e mais gente consumindo, essa cadeia também começa a ficar mais suave, né? E mais acessível mesmo para as outras pessoas. Mas é legal a gente falar aqui, né, que a gente está gravando aqui na cidade de São Paulo. Hoje deve ter talvez umas 6 ou 7 padarias na cidade que estão trabalhando totalmente sem glúten. Sem glúten, né? E dessas 6 ou 7, talvez 2 com muito cuidado e focando mesmo esse público celíaco que não pode nem pensar em ter partículas de glúten na sua alimentação, né? Então, para a gente é mais fácil trabalhar. Agora, em termos medicamentosos, assim, você tem drogas para ajudar essa mucosa intestinal a se... Normalmente, o tratamento... Não? É só dieta? É a dieta mesmo que faz a reversão aí dessa inflamação mesmo. Então, quando você volta e olha o intestino de novo, ele volta ao normal. Porque o trato gastrointestinal é mais ou menos em uma semaninha, você troca todo, é muito rápido essa renovação, muito rápida a renovação do epitélio, né? Então, se você tirar o estímulo, aquilo volta ao normal. Então, para celíaca, o tratamento é a básico, dieta sem glúten, né? É isso mesmo. Existe a problemática de, às vezes, o doente ter associação com alguma outra coisa, né? Além de celíaco, ele tem intolerância à lactose. Então, às vezes, você acaba tendo um paciente, não estou melhorando só com a retirada do glúten. Aí você vai precisar investigar alguma outra patologia associada, né? E aí acho que podemos dar o gatilho aí com as doenças inflamatórias intestinais, né? Agora era a minha próxima pergunta. Que, assim, são patologias que também afetam todo o trato, né, gastrointestinal e que a gente pode dividir basicamente em 2 tipos, né? A retocolite ulcerativa, que pega ali o cólon, reto. Então, vai dar sintomas mais baixos mesmo e vai dar sintoma, normalmente, de diarreia com produto patológico. O que é produto patológico? Vai ter muco nas suas fezes, vai ter sangue, e é um quadro mais drástico. Então, normalmente, você pode vir com febre, com sintomas inflamatórios sistêmicos, né? E queda de estado geral. Então, normalmente, a gente suspeita dessa doença inflamatória intestinal, que aí eu, como reumato, a gente estuda mais e trata mais desses doentes, porque eles, às vezes, têm manifestações articulares também associadas, né? Eles podem fazer um quadro tipo espondilite, as espondiloartrites relacionadas à doença inflamatória intestinal. Então, além de ter o quadro diarreico, ele começa a ter artrite de membros inferiores. Normalmente é o quadro mais comum, tá? Isso é muito interessante falar, porque eu não ligaria, por exemplo, esses dois
Sim, fatores. Ele está dentro da categoria das espondiloartrites. A doença inflamatória intestinal, ela vem com esse risco aí, né? Então, ele Por isso pode que é ter... interessante a visão do reumatologista Sim. sobre isso, além do gastro, né? Porque o reumato, eu acho que ele tem esse olhar mais sistêmico também, que eu acho muito interessante. É uma coisa, né? Nós somos clinicões mesmo, Sim. assim, porque as nossas doenças autoimunes, elas podem afetar qualquer órgão e sistema. E no intestino, a gente tem essas doenças inflamatórias intestinais. Daí Eu tenho caso na família, né, de doença de Crohn e espondilite anquilosante. Então, Isso. é bem difícil É meio lidar. ligado ao HLA e aí você pode ter essas manifestações, né? O Crohn é o outro tipo. O Crohn já é uma doença que pode afetar desde a boca até o ânus e levar a manifestações então mais diversas do que a retocolite, né? O Crohn, às vezes, você tem que suspeitar quando tem a fitose de repetição, quando você tem fístulas perianais, além dos sintomas de diarreia, tá? E, normalmente, a doença inflamatória intestinal, o diagnóstico a gente consegue fechar com a colonoscopia, a biópsia mesmo, né? Fazendo ali a aferição do tecido para ver a inflamação. E aí você consegue ver qual é o tipo específico, se é Crohn, se é retocolite. E iniciar o tratamento, que normalmente precisa ser rápido, para tirar o paciente dessa tempestade inflamatória. Né? Aí sim você tem um arsenal terapêutico. Isso, a gente pode usar, né, corticóide, às vezes, dependendo da gravidade, você usa o corticóide sistêmico, existe o corticóide local, que aí quem faz mais esse tratamento é o gastro mesmo, né, o que faz são flits, você pode fazer via retal, quando é só retite, você pode lançar mão de imunossupressores, e aí você tem tanto os locais, que são mesalazina, como os sistêmicos. Aí a gente usa sulfa, usa anti-TNF, e tem outros medicamentos aí biológicos também já utilizados para os quadros mais graves de inflamação intestinal, né? Ah, interessante. E tem riscos, assim, são medicações que são relativamente seguras ou tem alguns riscos que as pessoas deveriam considerar? Quando fecha o diagnóstico da doença autoimune, a gente vai precisar usar imunossupressão, tá? Ou corticóide em dose imunossupressora ou os imunossupressores, sejam eles sintéticos ou biológicos. E todos eles vão carregar o risco de aumentar infecções. Ok. Então, é um cuidado a mais que o paciente tem que ter. Né? A mais, então, normalmente ele precisa do profissional especializado, né? O reumato ou o gastro especializado em tratamento de doença inflamatória intestinal, porque ele vai ter que fazer uma série de medidas de precaução. Né? Então, as questões vacinais, as questões na parte dietética de orientação, de alimentação mais cozida mesmo, para evitar infecções locais, né? Sim. E para cada medicação a gente tem precauções específicas, né? Então, assim, vai ver fígado, vai ver rim. Então, você vai ter que dar uma estudada individualizada para cada indivíduo. Sim, entendi. E no caso dessas doenças inflamatórias intestinais, a gente falou de doença celíaca e falou no episódio passado do cólon irritável, onde a dieta era o tratamento principal. Mas me parece que aqui não é tanto a dieta, né? É mais a medicação. Pelo que se sabe, né? Até o momento, você precisa primeiro tirar daquele surto inflamatório. Então, a gente vai recorrer com medicação. Sim. Né? Para tirar, então você vai usar os medicamentos que são anti-inflamatórios, a corticoide, e os imunossupressores, tá? A dieta, ela vem ali do ladinho. Ela vem de apoio. De apoio, isso. E tem todos os estudos da microbiota, porque a gente não sabe se na gênese do problema todo a gente tinha um desbalanço. Sim. Então, isso ainda é um assunto que vai andar muito. Vai andar né? muito, assim, sabe? Vai evoluir e muito. Isso os pacientes, eles trazem muito. Doutora, se eu tirar o glúten, se eu tirar a lactose, vai reverter minha doença autoimune? O que a gente vê e que a gente tem de dados hoje é que não reverte. Parece que o trigger já começou. Alguns pacientes, eles sentem melhoras, eles fazem uma dieta
menos inflamatória, né? Ok. Mas não é uma coisa 100%. A gente pode falar que essas doenças também têm fase de atividade de remissão, como Sim. outras doenças reumatológicas? Exatamente. Normalmente são em fases, eles não ficam inflamados o tempo todo. Então, eu tenho pacientes que tiveram há 10 anos e não tem nada hoje. Uhum. Olha, Né? isso Então, é bem legal. Quer dizer, é uma fase de remissão que pode ser muito longa. Pode ser longa. Ok. Nesse grupo das espondiloartrites, essa coisa da remissão pode ser longa. É um pouquinho diferente de algumas outras doenças que a gente tem, que normalmente elas se mantêm sempre um pouco mais ativas. Né? É uma fase de remissão um pouco mais longa. Nossa, então isso é um alívio, porque se a pessoa se cuidar e for feliz no tratamento, Sim. ela pode assim, passar muito tempo sem grandes problemas e vivendo com uma boa qualidade de vida. Exatamente. Né? E sem ter nenhum prejuízo ao trato gastrointestinal, que o grande problema é você inflamar muito um território intestinal que você tenha que intervir, fazer alguma cirurgia, né? Perder aquele segmento. Então, isso é super importante você tratar logo. Sim, para que isso não evolua. Para que isso não evolua, para que você não tenha perda da função daquele órgão. Sim, né? Isso é muito importante. Né? Isso é muito importante e poderia levar a uma limitação mais marcante, né? Sim. Bom, a gente está chegando nos momentos finais desse episódio, aí eu queria que você te perguntasse se você tem alguma mensagem final, assim, de quando alguém com esses sintomas deveria procurar um médico, né? Que momento é esse? Que sintomas que poderiam levar a pessoa a desconfiar que ela pode ter uma doença dessas que a gente falou e é importante procurar um médico? Olha, Paty, eu acho que a gente vai na mesma linha que a gente estava falando ali, que eu acho que o paciente ele precisa se observar, né? Sim. Bem, observar as que é o que a gente falou no episódio no passado. episódio anterior. E os sinais de alerta, eles vão estar visíveis para você, né? Então, assim, apareceu nas fezes alterações, né, importantes, sangue, muco, isso não é normal. Sim. Né? Você precisa procurar uma avaliação em qualquer idade que você esteja, né? Ou se você está evoluindo com muita perda de peso. Isso também é uma coisa que deve chamar a atenção, porque às vezes ainda não alterou tanto as fezes, mas ele está numa síndrome de má absorção aí, de uma celíaca, por exemplo. Então, está emagrecendo, está tendo anemia. É uma coisa que você deve procurar. Ok. Então, bom, muito obrigada, Liciane, por mais um episódio. Foi um prazer. E muito obrigada a quem está nos assistindo aí nas diferentes plataformas. E mais uma vez, muito obrigada pela Clínica Move, pelo apoio imprescindível. E até o próximo episódio.